Bom dia, meus irmãos, novamente a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo no Salmo 25. O Salmo 25 é um salmo de Davi. Salmo 25. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esse é um salmo lindo. Davi está aqui sendo perseguido, e ele recorre ao Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Ele pede por orientação, no verso 4, ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que nós possamos, meus irmãos, sempre lembrarmos de que a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor e somente no Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença, pela sua misericórdia, graça e para a sua glória. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, ó Deus, nos conduza pelo seu Espírito a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor nessa manhã e ser exaltado, porque é isso que o Senhor merece e é isso que o Senhor é, um Deus exaltado, assentado num alto e sublime trono, revestido de glória e majestade. Que o Senhor e somente o Senhor seja adorado, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Glórias a ti, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, nos rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja, vai. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluias, glórias te damos, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, como nós falamos aqui na escola hoje, nós também adoramos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Todas as atividades que nós fazemos na igreja, todas elas, com nenhuma exceção, servem para adorar ao Senhor. Eu costumo dizer algo que eu aprendi há muito tempo atrás com um pastor, que ele dizia que a maior bênção que Deus pode dar para aqueles que são fiéis dos dízimos e nas ofertas, não é dar a eles mais prosperidade financeira, mas é dar a eles um coração desapegado de qualquer bem material. Porque quando o nosso coração está totalmente livre de qualquer bem material, nós estamos livres para contribuir com constância. Portanto, meus irmãos, que nós possamos fazer isso. Nós possamos rogar ao Senhor que liberte o nosso coração da prisão, da escravidão, ao apego de qualquer coisa, para que sejamos livres para contribuir hoje, amanhã e sempre com a obra do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós estamos felizes porque estamos aqui reunidos para Te adorar, Senhor. E nós pedimos que o Senhor também receba a nossa adoração através das contribuições. Eu rogo ao Senhor que nos conceda uma
bênção, ó Deus, de conseguirmos alcançar um novo lugar para a nossa reunião. Nós rogamos a Ti, Senhor, que nos dirija, que abra no Senhor uma porta, porque nós precisamos de um outro local para nos reunir a partir do dia 30 de agosto. E nós descansamos em Ti, Senhor, porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que a nossa situação financeira, ela está equilibrada, Senhor. Nós não temos falta e também não temos em excesso. Mas confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor é quem conduz a sua igreja. E nós descansamos em Ti. E nós pedimos que o Senhor, ó Deus, multiplique as nossas contribuições e nos leve, ó Deus, adiante pela sua poderosa mão. E que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração desapegado e confiante exclusivamente em Ti e na sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade para contribuir, enquanto nós ministramos uma última canção. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Te damos graça por este momento e pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre a nós, ó Deus, segundo a sua palavra. Conceda graça, Senhor, ao pastor Marco, que o Senhor, ó Deus, o use como instrumento na mão do Senhor nesta manhã, segundo a sua vontade, segundo a sua bondade e misericórdia, Senhor. Ministra os nossos corações, para que sejamos edificados, consolados, exortados, disciplinados, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, alguns irmãos estão faltando e é o que estou justificando a ausência de alguns, porque me pediram para fazer por eles. Nosso irmão Felipe, vocês devem ter percebido que ele não está presente, porque ele usou aquela solda elétrica sem o óculos, então está com a vista queimada e vai se recuperar, né? Nossa irmã Bárbara Jackson e sua família estão viajando. Nossa irmã Edilene, juntamente com seus filhos, também estão viajando. E nossa irmã Bárbara, né, que já deve estar chegando em breve aí, mas também está viajando. Amém? Isso aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 2, mas a nossa mensagem vai desenvolver-se do 1 ao 12, e ela vai se dividir em duas partes. A primeira parte será hoje e a segunda no próximo domingo. Amém? Antes de nós iniciarmos, vamos orar em favor das nossas crianças. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe ricamente a vida de cada criança, a vida, Senhor, das irmãs que têm trabalhado para cuidar dessas crianças e ensiná-las alguns princípios do Teu Evangelho. Que o Senhor possa abençoá-las e usá-las poderosamente para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos à leitura. Lucas 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui como igreja. Já tivemos a oportunidade de expressar, por meio de adorações, palavras de exaltação e louvor, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. E agora, cremos que Tu podes falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Portanto, ó Deus, humildemente me coloco diante da Tua presença, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia. E como nós cantamos, que o Senhor seja exaltado e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, o nosso parágrafo de Lucas capítulo 12, ele vai do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós trataremos uma primeira parte e na semana que vem uma segunda parte desse mesmo texto. Nas exposições anteriores, o pastor Rony nos apresentou os inimigos da graça: o legalismo, a vaidade e a hipocrisia. Hoje nós veremos que Jesus irá enfatizar a hipocrisia, que para Jesus era o fermento dos fariseus. O pastor Rony nos disse e nos ensinou que a hipocrisia é um inimigo da graça, porque ela demonstra uma falsa piedade. Ela esconde quem realmente uma pessoa
é. E sem dúvida, meus irmãos, não há espaço para a hipocrisia ou para o fingimento na vida de um cristão. Nós também veremos que, além da hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, Jesus irá falar sobre duas coisas importantíssimas: o temor a Deus e a confiança na sua provisão e no seu cuidado. Então, além da hipocrisia, nós também veremos coisas importantíssimas, como temor a Deus e confiança na provisão e no cuidado do Senhor. Então vamos para o nosso texto, vamos buscar do Senhor graça e sabedoria para entendermos a exposição de hoje e para podermos aplicar essas verdades aqui ensinadas. Nós vamos dividir o nosso parágrafo em duas exposições. Hoje veremos a primeira parte e no próximo domingo a segunda. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Lucas, versículos 12, 1 a 7. Lucas 12, 1 a 7. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O texto começa dizendo que, posto que milhares de pessoas, milhares de pessoas estavam presentes ali, elas aglomeraram, ao ponto de uns atropelarem os outros. Imagine a confusão. E Jesus então passa a dizer aos seus discípulos exclusivamente: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A advertência de Jesus aos discípulos sobre o fermento dos fariseus, ela enfatiza a importância da seriedade e da autenticidade que uma vida cristã precisa ter. Ser cristão é algo sério, não é uma brincadeira. Não é uma coisa corriqueira. Ser cristão em alguns lugares é pena de morte. Em muitos momentos da história do cristianismo, afirmar-se cristão era receber a sentença da pena máxima, a morte. Ser cristão continua sendo morte. Morte do nosso eu, dos nossos desejos, da nossa vontade e até da nossa vida, em algum momento pode acontecer. Então não é brincadeira, é coisa séria. E a pessoa que decide ser cristão, ele precisa estar convicto disso, porque é uma coisa que precisa ser caracterizada com autenticidade. Eu usava o termo, que a pessoa não é um cristão verdadeiro. Mas cristão ou é ou não é. Pessoa que diz ser cristão, subentende-se que ele realmente está comprometido, envolvido, e a sua vida condiz com a sua posição. O termo fermento, ele é usado por Jesus aqui, nesse texto, de maneira metafórica, para descrever a sutil influência da hipocrisia, que ela pode espalhar e pode contaminar toda a vida espiritual. Um tiquinho de fermento, ele leveda toda a massa, ele influencia toda a massa. Jesus vai destacar que é necessário ter uma fé genuína e sincera. Uma fé que seja permeada pela graça e pelo
arrependimento. Mateus escreveu no seu evangelho, acompanhe comigo aí, Mateus 23, 27 a 28. Ele fala a mesma coisa que Lucas falou, porém ele dá mais detalhes. E é importante nós lermos para aprendermos também com esses detalhes. Diz assim o texto, Mateus 23, 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aparentemente, eles eram pessoas íntegras, tementes a Deus, mas Jesus, que conhecia os corações e conhece os corações, mostrou para eles quem realmente eles são, e que aquelas máscaras deles poderiam enganar as pessoas, mas não enganavam Jesus, que conhecia o coração deles. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, Romanos 12, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não sei se já aconteceu com você alguma vez na vida, em que uma pessoa chegou para você e te abraçou e disse assim: eu te amo. E você pensou assim: mentira pura. O amor seja sem hipocrisia. É preciso entender que Deus conhece os nossos corações, e Ele sabe se você realmente o ama, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. No próximo tópico da nossa exposição, nós veremos que Jesus irá falar que nada ficará encoberto para Deus. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Eu não sei quanto a você, mas esse versículo me assusta. Como homem que sou, cheio de falhas, cheio de pecados, esse versículo me assusta. Eu temo e tremo diante disto. Jesus fala: aquilo que vocês estão fazendo, o que vocês estão escondendo, essa falsa religiosidade que vocês estão tendo, eu sei o que vocês fazem no secreto. Irmãos, os historiadores dizem que os sacerdotes da antiguidade, nos tempos de Jesus, faziam coisas que é vergonhoso eu dizer aqui. As coisas mais absurdas que vocês possam imaginar, eles faziam por trás daquela capa de religiosidade. E isso foi revelado. Mais tarde, historiadores descobriram o que sumos sacerdotes e sacerdotes faziam às escondidas. Os grandes homens nos nossos dias de hoje postam uma vida de santidade, só Deus sabe o que eles fazem em secreto. E a palavra do Senhor diz, Jesus está dizendo: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Eu sei que eu não posso falar aqui, mas se você pesquisar nos livros da história da antiguidade, vocês vão ver. E Jesus disse: porque tudo o que dissestes às escuras, eu odeio aquele irmão, eu odeio aquela pessoa.
eu não suporto fulano de tal. Você está falando para si, baixinho. Às vezes você nem está falando, você está pensando. Deus está vendo. Deus sabe. O que vos dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Pensa aí numa coisa que você falou contra alguém. Imagine agora alguém subir no telhado da sua casa com um megafone e repetindo cada uma das palavras que você disse. Seja contra o seu próximo, seja contra o seu irmão, seja contra o seu cônjuge, seja contra o seu pai, contra a sua mãe ou contra seus filhos. Imagine se todos os seus pensamentos mais secretos, mais escondidos, com os quais você luta, em que alguns momentos te dominam, e eles fossem anunciados pelo megafone no telhado da sua casa, para toda a sua vizinhança ouvir. E é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o que vocês falam. Deus conhece. Deus sabe. Vai ser revelado. Jesus enfatiza nesse aspecto aqui a onisciência de Deus, pois Deus sabe de todas as coisas. Além da onisciência de Deus, a capacidade de Deus de revelar o que está oculto. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos sempre estão querendo descobrir o que está oculto. E em cima dessa ideia surgem várias coisas, várias mentiras, vários enganos, várias supostas acontecimentos, porque o ser humano tem necessidade e desejo de descobrir o que está oculto. Os cristãos usam a palavra, é misterioso, escondido. Só existe um que pode revelar o que está oculto. E só existe um que sabe de todas as coisas. E Jesus está deixando bem claro, é Deus, o Pai. Essa afirmação, ela ressalta o quê? A soberania de Deus, que é uma coisa que nós defendemos com muito vigor. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas também ela ressalta um outro aspecto, a prestação de contas que cada um dará de si mesmo a Deus. Nada, meus irmãos, escapa ao conhecimento e à revelação de Deus. Todas as ações, todas as palavras serão expostas à luz. Aquilo que fizemos e fazemos escondidos, no escuro, será colocado à luz. Por isso eu sugiro a você, antes que o Senhor coloque à luz, confesse o seu pecado, arrependa do seu pecado. Isso também implica a responsabilidade que cada um cristão tem de viver uma vida com sinceridade, uma vida com integridade, sabendo que todas as coisas serão trazidas à luz em algum momento. Conhecemos o caso de Davi, quando ele, escondido, adulterou-se com Betseba e tentou, de alguma maneira, culpabilizar o seu general Urias pela criança que haveria de nascer, que era fruto do seu adultério. E quando não conseguiu, ele sorrateiramente preparou uma armadilha para que Urias fosse morto no campo de batalha. Parecia que ninguém iria descobrir. E Davi não assumiu o seu pecado imediatamente,
Então Deus levou o profeta Natã para expor aquilo que Davi fez às escondidas. E ele então sentiu na pele a dor do pecado. E apesar de ter se arrependido e recebido o perdão de Deus, e nem sempre necessariamente o pecado fica sem punição, Davi sofreu terrivelmente, seu lar e sua família, por causa do pecado que ele cometeu contra Deus. No Salmo 139, um dos salmos mais lindos das Escrituras, Davi, o autor do Salmo, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele continua dizendo: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, ou seja, antes de eu dizer, Senhor, tu já conheces e sabes o que eu vou dizer. E mesmo que eu não diga, tu sabes o que eu queria dizer. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Ou seja, não tem como escapar, Deus está em todo lugar, o tempo todo. A gente usa a expressão, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, né? É gostoso ouvir isso. Mas é assustador ouvir o seguinte: Deus está em todo lugar o tempo todo. Isso é assustador. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não vou continuar aqui muito na leitura. Vou citar alguns trechos do Salmo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Onde eu for, se eu subo nos céus, o Senhor está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, também o Senhor está. No verso 11 diz: se eu te digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor se me fará noite. Ele diz algo preciso e extraordinário: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus. Você pode esconder-se de uma pessoa na sombra, na escuridão, mas se você estiver na mais profunda da escuridão, Deus está te vendo nitidamente, como se você estivesse diante da luz do sol no meio-dia. Provérbios 15, versículo 3, Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. A certo ponto é assustador. E por outro lado, deve causar em nós temor e tremor. No próximo tópico, Jesus vai mostrar o cuidado do Pai para com seus escolhidos. E aí vai discorrer do versículo 4 ao 7 do capítulo 12. Diz assim o texto: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, e a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos todos da vossa cabeça são contados.
não tem mais. Bem mais valeis do que os pardais. Então, meus irmãos, através da ilustração dos pardais, Jesus vai revelar o cuidado amoroso e providencial de Deus por suas criaturas. Ele vai mostrar que os pardais eram aves de pouco valor. Nos tempos de Jesus, 5 pardais, o mesmo que as rolinhas que eles levavam para o sacrifício, as famílias pobres não tinham condição de levar um cordeiro, levavam uma rolinha. Eles valiam apenas 5 deles valiam 2 ases. O ases era uma moeda romana de bronze. O trabalho de um dia de trabalho de um assalariado equivalia a 16 ases. Então, 2 ases comprava 5 pardais. Isso demonstra que, como seres humanos, nós somos muito mais valiosos para Deus do que os pardais, que não valem quase nada. Jesus vai enfatizar o quê? O zelo e o cuidado de Deus por seus escolhidos. Aqueles que o temem. Porque ele chama-os de amigos e dizem que eles devem temer a Deus. Porque Deus tem o poder de não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Ainda que os seus opositores e perseguidores, em dado momento, iria tirar a vida deles, e eles temessem pela própria vida, Jesus alerta eles que eles devem temer aquele que tem poder, não somente de tirar a vida, mas lançar a alma no inferno. E reparem um paralelo, porque no primeiro momento nós vimos que Jesus alerta para que nós devemos ter cuidado, pois Deus vê e sabe de todas as coisas. E depois ele vai dizer para temerem esse Deus. O Deus que vai punir o pecado. O Deus que vai condenar o pecador que não se arrependeu. Mas esse Deus, que é um Deus de ira, que irá manifestar a sua ira contra os filhos da rebeldia, também é um Deus de amor, que vai cuidar dos seus com zelo. Um Deus que também cuida de todas as criaturas, dando-lhes o fôlego de vida. Não há escassez de alimento no mundo. Há má distribuição de alimento. Porque aquele que provê o alimento, ele continua provendo. Os campos continuam dando fruto e produzindo. Ainda que os homens sejam rebeldes e usufruam daquilo que deveria ser do próximo, o Criador continua sustentando a vida na terra. Ele nunca falhou nisso. Em alguns momentos houve fome no mundo, para punir, para corrigir, mas jamais houve falta por parte do Criador das necessidades de todas as suas criaturas, desde os pardais até os seres humanos. E Deus está dizendo para os seus: olha, vocês devem temer a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, e que Ele vai punir o pecado, mas vocês também podem confiar em Deus, aquele que vocês temem, porque Ele cuidará de vocês. Ele não despreza um simples pardal. Imagina vocês que estão sendo chamados de amigos. No Salmo 104, o salmista vai dizer algo maravilhoso. Uma poesia linda, e eu faço questão de lê-la totalmente aqui, porque ela mexe com os nossos corações.
Ele diz assim: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Você teve a oportunidade de ver a nascente de algum rio? Tive a oportunidade, certa vez, de ver a nascente do Rio São Francisco. Uma pequena jorrada de água que sai de uma rocha e transforma nesse rio enorme. E diz assim: dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes, que é uma espécie de roedor parecido com esquilo. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso. Dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a teu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Esse é o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a graça comum para toda a humanidade. Em um texto paralelo ao nosso, Mateus vai dizer, capítulo 10, 29 a 31, Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Esse é o cuidado misericordioso do Senhor. O que acontece conosco é que nós ficamos muito ansiosos na vida. Nós ficamos preocupados demais. E isso é uma demonstração de falta de fé e confiança no Deus soberano que cuida de nós. E às vezes as aflições, as dificuldades da vida, é como se uma espécie de um treinamento à base de choque da parte de Deus, para que você possa realmente crer e confiar de que Ele é soberano.
Nós gostamos muito de usar o termo Jeová Jiré, que significa o Deus que vê e provê. Mas nós dizemos isso quando nós estamos ansiosos, preocupados. E não é uma expressão de confiança. Às vezes é uma expressão de dúvida. Deus proverá. Eu fico pensando, será mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que realmente Deus irá prover? E aí eu vou usar essa palavra, essa frase como um mantra. Deus proverá. Ai, tomara. Isso é para dizer com convicção, com certeza. Não importa o que aconteça, Deus vê e provê o que é necessário. Vamos para algumas aplicações. Primeiro, que nós podemos aplicar aqui como princípio ou como um ensinamento para as nossas vidas. Cultivar uma vida de integridade e de autenticidade. Precisamos cultivar isso. É como uma plantinha que você tem lá na sua casa. Se você não tiver cuidado com ela, ela vai morrer. Você precisa plantá-la num lugar bom. E você precisa escolher uma boa terra. E você precisa regar. Em alguns momentos vai ser necessário podar. E você precisa dia a dia cuidar. Porque senão ela vai morrer. Como seguidor de Cristo, você deve buscar uma vida de integridade. Como seguidor de Cristo, você deve evitar, ou você deve banir a hipocrisia da sua vida. Qualquer tipo de fingimento. Na hora do louvor, você está seguindo a onda ou você está realmente adorando a Deus? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. A sua oferta, o seu dízimo, é uma expressão sincera de gratidão ou uma exposição, uma exibição ou uma demonstração vazia? O seu amor ao seu irmão, à sua irmã, ao seu cônjuge, aos seus filhos, ao próximo, é sincero, é autêntico. Você tem sido tentado a amar as pessoas de maneira hipócrita, fingida? Confesse esse pecado, arrependa-se e ame verdadeiramente. Seja sincero nas suas palavras, expresse os seus sentimentos com exatidão e com sinceridade, sem brutalidade, sem estupidez, mas seja sincero, seja autêntico. Tem algum problema com o seu irmão? Algo que ele fez que te feriu? Seja sincero, não seja fingido. Diga para o seu irmão com todo amor, com todo carinho, mas com sinceridade e verdade o ocorrido. Peça perdão ao seu irmão por ter guardado sentimento de mágoa e rancor no seu coração contra ele. As pessoas comumente dizem assim: eu não devo pedir perdão porque foi ele que me ofendeu e ele que tem que me pedir perdão. Preste atenção, se você guardou mágoa e ressentimento contra ele que te ofendeu, você também precisa pedir perdão. E quando você acha que não precisa pedir perdão, você está sendo egoísta. Porque só está olhando o seu lado e não o lado do próximo. Lhe falta empatia.
que é uma palavra muito dita, porém pouco praticada. Então, uma vida cristã, ela precisa ser autêntica. Um cristão precisa ser autêntico. Você pode até, em alguns momentos, fingir que está feliz, fingir que está bem, ou fingir que está triste, mas Deus conhece o seu coração. Então preste atenção, você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. É incoerente para uma pessoa que tem o Espírito da verdade dentro de si, viver uma mentira. E vou dizer algo duro: quem vive uma mentira não tem o Espírito Santo no seu coração. Em sua carta, Tiago diz algo interessante, que nós repetimos várias vezes aqui na igreja, e vocês devem conhecer de cor e salteado. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse, Efésios 4, versículo 25. Efésios 4, 25, diz assim, acompanhem comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu vou te sugerir algo muito interessante que serve tanto para você quanto para mim. Todas as vezes que você falar com alguém, todas as vezes que você conversar com alguém, todas as vezes que você expressar sentimentos a alguém, imagine Jesus Cristo ali, do lado daquela pessoa, acompanhando o seu procedimento. E olha, imagine não, Ele está ali, Ele está em todo lugar. Isto é um fato. Então, não brinque com essas coisas. Isso é muito sério. Nas institutas da religião cristã, João Calvino diz algo interessante. Como o pastor Rony gosta de me zoar aqui, abre aspas. A hipocrisia é um perigo real que pode corroer a fé e a verdadeira devoção. Assim como o fermento que se espalha e leveda toda a massa, a hipocrisia pode se infiltrar sutilmente em nossas vidas, comprometendo nossa integridade espiritual. É essencial estarmos vigilantes e buscar uma fé genuína, sem a máscara da falsidade. Fecho aspas. Então, o reformador Calvino, admirado por muitos irmãos e odiado por muitos outros, ele fala uma verdade indubitável, que nós devemos refletir sobre isso. Aquele pequeno fingimentozinho seu é um fermento que pode estragar toda a sua vida, que pode espalhar por toda a sua vida. Porque uma vez que você mente, uma vez que você finge, você abre precedentes para algo ainda maior. E vai chegar um momento que a sua vida, se você não vigiar, orar e suplicar a misericórdia de Deus, não será caracterizada pela verdade, e sim pela mentira. Os atores de Hollywood nos convencem da mentira de uma forma tão fantástica e fascinante, e nós que temos a verdade não conseguimos demonstrar e viver essa verdade com tal capacidade. Por quê? Porque um tiquinho de fermento leveda toda a massa.
Segunda coisa que nós podemos aplicar aqui nesse texto de hoje: consciência da onisciência de Deus e da nossa responsabilidade diante dele. Reconhecer, meus irmãos, que Deus conhece todas as coisas. Isso nos leva a viver com temor. Isso nos leva a viver uma vida de reverência diante dele, sabendo que nós vamos prestar contas. Nós somos motivados, à luz do Evangelho e da Palavra de Deus, a buscar uma vida de retidão, uma vida de honestidade em todos os aspectos. Quem aqui, quando era criança, não fez uma coisa escondida dos pais? E talvez até hoje papai e mamãe não sabem o que você fez, né? Mas Deus sabe. Por isso que imediatamente após ter cometido o pecado contra Deus, não espere um minuto, nem espere nem um segundo sequer, arrependa-se imediatamente. E se você não estiver pronto para arrepender imediatamente, saiba que você pode ser imediatamente condenado ao inferno. Porque pecado não perdoado é pecado que condena. E só há perdão quando arrependemos e confessamos o pecado. Hebreus 4, versículo 13. Olha que coisa pesada, irmãos. Isso que eu estou falando aqui é muito sério. Isso está mexendo no meu coração. E creio que está mexendo no coração de vocês também. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aquele dia que você estava sozinho na sua casa, só você e Deus, né? Esse é o problema, sabe? Quando a gente está sozinho, a gente podia ter a presença de outra pessoa, escondida ali no quarto. Qualquer pessoa que não pudesse saber o que estamos fazendo. Mas o problema é que quando nós estamos sozinhos, Deus está presente. E isso é tão terrível, porque isso afeta salvos e não salvos. Deus está presente, meus irmãos. Ele está vendo tudo. Eu estou sozinho. Imagine você recebe a oportunidade de viajar para um lugar onde ninguém te conhece. Imagine você numa ilha deserta. Deus está presente. Quantas pessoas vivem um ambiente cristão numa comunidade? Mas quando se afastam dessa comunidade, estão num lugar onde ninguém os conhece, eles se entregam aos pecados. O Deus dele é a comunidade. O Deus dele é a igreja. Lá ele tem medo. Mas onde você está, o Deus Todo-Poderoso, soberano, onisciente, onipresente e onipotente está. Escrevendo a sua carta, Pedro, em 1 de Pedro 1,17, 1 de Pedro 1,17, ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma recomendação válida. Em seu comentário bíblico, Matthew Henry, ele diz o seguinte: Deus é o grande revelador. Nada pode permanecer oculto diante dele.
Ele é a fonte de luz que ilumina até mesmo as áreas mais sombrias e secretas de nossas vidas. Essa verdade nos chama à responsabilidade e nos encoraja a viver em honestidade e transparência, sabendo que no tempo certo todas as coisas serão reveladas. A questão, meus irmãos, é que o tempo certo em que todas as coisas serão reveladas não é estabelecido por você. Ou seja, bom, então eu estou aqui fazendo as coisas escondidos, ninguém está sabendo, mas no dia tal, no horário tal, no ano tal, isso será revelado. Não, é Deus, pode ser amanhã, pode ser agora. Porque é um Deus soberano que decide. Imagine agora Deus revelar o que está secreto. Aquilo que você fez ou faz escondido. Imagine se for agora. Imagine se Deus descortinar a sua mente e colocar para fora tudo que você pensa sobre o seu irmão. Tudo que você pensa sobre o seu próximo. Tudo que você pensa sobre a sua família. Então, meu irmão, pegue essa questão, dobre os seus joelhos, diga para Deus: Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor vai revelar, então, Senhor, antes que o Senhor o faça, eu digo ao Senhor: eu pensei isso, eu fiz isso, me perdoa, Senhor, me perdoa. No seu livro Sermões, Charles Spurgeon diz algo muito forte. Ele diz assim: Deus não permitirá que nossas palavras e ações secretas permaneçam escondidas para sempre. O que é dito no privado será trazido à luz pública, seja para nossa honra ou para nossa vergonha. Isso nos incentiva a viver com integridade em todas as áreas da vida, sabendo que seremos chamados a prestar contas de tudo o que possamos, tudo o que pensamos, falamos e fazemos. E aí eu quero fazer um alerta aqui, porque eu não posso deixar sem isso. Lembram do velho comunicado de um teólogo famoso, esqueci o nome agora, que dizia: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. E aí eu quero dizer para você, nem todo pensamento que passa sobre a sua cabeça é fruto do seu desejo e da sua vontade. É uma manifestação da natureza pecaminosa e da tentação do inimigo contra a sua vida. Então, o que você precisa entender é que não é o que você pensa, ou o que passou pela sua cabeça agora. Em quantos momentos nós estamos sentados ali no banco da igreja e de repente vem um pensamento lascivo na mente? Isso acontece. Ou vem um pensamento mau, ou um pensamento contra alguém. É o pássaro voando sobre a sua cabeça. Mas quando ele faz o ninho, aí você tem que desmanchar o ninho, percebe? Quando esse pensamento começa a entrar em você e dominar o seu ser, arranque-o, exponha-o diante de Deus, confesse e arrependa-se. É isso, esse alerta é importante. Terceiro aspecto importante na nossa mensagem de hoje: confiança na provisão e no cuidado providencial de Deus. Diante das adversidades, diante das incertezas da vida, nós, irmãos, podemos encontrar conforto e segurança na certeza de que Deus cuida de nós. Isso nos dá força para enfrentar os desafios com coragem. Isso nos dá força para confiar que Deus
é aquele que vê e provê cada uma das nossas necessidades. E é importante que você entenda isso. Deus não é aquele que vê e provê cada uma das suas vontades. Deus é aquele que vê e provê cada uma das suas necessidades. É por isso que as pessoas fazem uma visão errada de Deus. E aí elas fazem barganha com Deus. E elas tentam negociar com Deus, vou dar tanto para receber tanto, ou vou ser fiel porque Deus vai me multiplicar as coisas. Não, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus não é satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Muito pelo contrário, Deus vai te decepcionar se você pensa assim. A proposta de Deus é cumprir com cada uma das suas necessidades. E essas necessidades suas, uma vez alcançadas, glorificarão o nome do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. A nossa vida está sobre os cuidados dEle. E não está sobre os cuidados de qualquer um, está sobre os cuidados daquele que tem todo o poder. Por outro lado, isso é assustador, porque aquele que tem todo o poder também terá o mesmo poder para nos punir e nos condenar, se não nos arrependermos. Aquele que tem todo o poder para suprir todas as nossas necessidades, também tem todo o poder para lançar no inferno todos os filhos da rebeldia. Então nós devemos temer e tremer diante do Senhor, pois nós sabemos que Ele é tanto um Deus de amor, como também é um Deus de juízo. A mensagem do Evangelho não pode ser desassociada da ira iminente de Deus contra os filhos da desobediência. Então nós não podemos falar somente que Deus é amor, e Deus é amor, mas Ele também exerce o seu amor no juízo. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então eu espero que você agora, quando estiver orando, você entenda isso. O seu pedido é necessidade ou é vontade? O seu pedido é necessidade ou é desejo? Tiago, escrevendo em sua carta, diz: pedis e pedis mal, porque pedis para esbanjar-te dos vossos deleites e prazeres. Tiago está fazendo uma distinção entre necessidade e desejo. Desejo carnal, desejo humano. Em seu livro, Desire God, John Piper diz: Jesus nos lembra que a vida física é temporária e que nossa maior preocupação não deve ser com aqueles que têm poder apenas para tirar essa vida. Ao invés disso, devemos nos concentrar em viver uma vida piedosa e nos manter fiéis a Deus, mesmo diante de ameaças e perseguições. A vida eterna em Cristo é a verdadeira vitória, e nossa confiança deve estar nele, não nas circunstâncias externas. R.C. Sproul disse algo interessante em um de seus livros. Jesus nos chama a temer a Deus, o único que tem poder para determinar nosso destino eterno. O temor apropriado a Deus é um temor reverente, um reconhecimento profundo de sua soberania e justiça. Devemos viver de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele tem controle absoluto sobre nossa vida e morte, e que o juízo eterno está em suas mãos. Ele tem controle absoluto. Ou seja, se você é um cristão,
E mesmo se você não é cristão, Deus tem controle absoluto sobre a sua vida. E é tão assustador porque o perdido no pecado, Deus tem controle absoluto sobre a vida dele e ele nem sabe. E ele ilude achando que está tudo bem, que ele tem controle de tudo. Lé do engano. Você é um privilegiado, meu irmão, porque você sabe que Deus tem controle absoluto sobre a sua vida. Eu quero concluir dizendo que nós devemos buscar uma vida de integridade. Nós devemos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos ser autênticos em nossas ações e transparentes. Precisamos reconhecer que Deus conhece todas as coisas. O que nos leva, nos obriga ou determina-nos a viver com temor e com responsabilidade diante dele. Encontramos consolo e segurança na provisão, no cuidado providencial de Deus, confiando na sua fidelidade, que irá prover as nossas necessidades. Que Deus abençoe. Na próxima semana nós continuaremos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por este momento na Tua presença, pela Tua palavra, falou aos nossos corações. Eu sei, ó Deus, que é muito difícil, mas o Senhor tem nos perdoado, e o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Que a mensagem de hoje possa fazer com que tenhamos mais orações de confissão e arrependimento, e que vivamos cada vez mais uma vida cristã que honre e glorifique o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.